Agradecemos a Deus a oportunidade de mais uma tarde de terça-feira estarmos aqui no culto da MCM. Então estaremos ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os cânticos, e vocês participem aí também cantando e adorando ao Senhor junto conosco. Vamos aqui ler a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, em alguns versículos 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se nada nos separa do amor de Deus, continuemos firmes nessa jornada, nessa caminhada aqui, sabendo que o nosso Deus é quem tem nos sustentado, é quem tem guiado os nossos passos. E essa comunhão com os irmãos também deve prevalecer, porque estaremos sendo alimentados, fortalecidos pelo Senhor e pela instrumentalidade dos irmãos que aqui estão para também refletir como família de Deus. Esses laços continuarão. Então estaremos neste culto, que é virtual, mas que a comunhão aconteça, que a palavra do Senhor marque na vida de cada um que estará desfrutando desse amor de Deus e dessa comunhão. Prossigamos então com as palavras, os louvores, a palavra missionária, a palavra através da irmã Antônia, e tudo aqui será para a glória de Deus e para a maior edificação nossa como irmãs e irmãos que estarão participando deste culto. Que Deus abençoe. Fazendo o que duvides
Senhor nosso Deus e nosso Pai, ergo a minha voz aqui nesta hora para te engrandecer e agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigada pelo privilégio de ter dormido e acordado. Obrigada pela tua provisão diária. Obrigada pelo alimento à mesa. Obrigada pela nossa saúde física e mental. Pai, em especial, quero te agradecer pela MCM, pela vida do pastor Walter, pela vida dos líderes religiosos, ó Pai, em especial pela vida dos pastores, pelos ministros, pelos evangelistas. Senhor, quero te agradecer também pela nossa saúde, pelos livramentos de morte, Pai. Quero te agradecer pela tua igreja que permanece firme e fiel a Ti. Quero colocar diante de Ti, Deus, as nossas gratidões, em especial por cada mulher da MCM que se coloca, Pai, diante de Ti nesta hora, em forma de gratidão a Ti por todas as coisas. Essa é a minha oração de gratidão a Ti por tudo que Tu tem feito por nós e por muito mais que Tu ainda irá fazer, Pai. É em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Em fervente oração. Em fervente oração, diz o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só pode destruir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar, mas deixar e descansar, né? Deixar no altar definitivamente e descansar nele. Esperares, porém, sem o teu coração, tenha a paz que o Senhor pode dar. Foi que Deus não sentiu que tua alma se abriu, vendo tudo, deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Amém, glória a Deus. Amada, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou orar, antes vou meditar aqui no Salmo 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio
de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo. Sim, de eternidade, eternidade, tu és Deus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai de amor, de bondade infinita, misericórdia. Nessa hora, meu Jesus, diante do trono da tua graça, quero te agradecer por este momento que estou orando pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor infinito, Pai. Neste momento, Senhor Jesus, quero te apresentar diante do Senhor as tuas servas da MCA, toda a coordenação da MCA, Senhor Jesus. Pai amado, te peço uma bênção especial para cada uma das tuas filhas, Pai, neste momento, Senhor. Senhor Jesus, visita aquelas que se encontram enfermas, que se encontram passando por um momento de enfermidade, que teu Santo Espírito possa estar operando poderosamente, estendendo a tua mão de cura, Senhor, em cada uma das tuas servas, ó Pai. Também, Senhor, quero te apresentar aquelas que já passaram pelo momento de enfermidade e já estão curadas, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada uma das tuas filhas grandemente, Senhor. Quero te apresentar os familiares da tua serva, os filhos, netos, visita toda a família, meu Pai, das tuas filhas da MCA, meu Pai. Ó Senhor Jesus, também, Senhor, quero te apresentar a junta de missões, os missionários, que o Senhor esteja visitando cada um missionário nesta hora, Senhor. Visitando a saúde, visitando os familiares deles, meu Pai. Dando recurso para que eles possam estar no campo pregando o teu evangelho nestes momentos tão difíceis, Senhor. Mas eu sei que o Senhor tem cuidado, tem guardado teus filhos, Pai. Também, Senhor Jesus, quero te apresentar cada membro da Igreja Batista Sião. Que o Senhor esteja visitando teus filhos nesta hora, meu Pai. Cuidando de cada um, Senhor. Ó Senhor, quero te apresentar os pastores, quero te apresentar o pastor Valdo, Ariete, toda a tua família, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja visitando cada pastor, Senhor. Guardando e cuidando da saúde, Pai. Da saúde física, da saúde espiritual, Senhor Jesus. Deus, muito obrigado pela existência dessas mulheres cristãs missionárias, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado, porque neste momento não estamos presencial, mas através de um vídeo, Pai, nós temos toda semana, meu Senhor, toda sexta, tem um momento de oração com tuas filhas, Pai. Ó Senhor, muito obrigado, nos guarda, nos protege com tua mão santa poderosa. Esta é a minha oração em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Olá, queridos promotores, mobilizadores, irmãos e irmãs. Eu estou agora dentro de um dos consultórios do Centro Médico Fábrica de Esperança, aqui no Oeste Africano. E interessante perceber que ao longo de tantos anos aqui, o início dessa trajetória que começou em 2005, quando deixamos o Brasil e viemos para cá, eu, minha esposa Elis e meus 3 filhos, meses antes, talvez semanas antes, nós estávamos numa atualização missionária e já estava tudo certo. O pastor Timichak já tinha nos apresentado, vindo para cá, para o Oeste Africano, e numa tarde eu senti um medo terrível de fazer o que eu estava fazendo.
de deixar o Brasil, a minha família maior e tudo aquilo que nós vivíamos no Rio de Janeiro, em Linhares, no norte do Espírito Santo, para vir para cá. Eu tive muito medo e eu comecei a chorar muito, pensando naquilo que aconteceria aqui com os meus filhos, com a minha vida. Claro que já era uma decisão amadurecida, já tinha muito tempo que nós estávamos considerando isso, já tínhamos conhecido aqui, mas eu fui tomado de um medo tremendo. E eu chamei um colega missionário, o pastor Joel, e abri o coração para ele. Falei: Joel, eu estou com muito medo. E nós conversamos um pouco, eu deixei rolar as lágrimas diante dele e diante de Deus. E ele foi muito querido, como sempre, e ele me abraçou e orou por mim e pediu a Deus graça sobre mim. E como foi importante aquele tempo ali. E eu leio isso como algo positivo. O medo, não necessariamente ele é negativo. O medo, muitas vezes, ele pode te dar consciência de quem você é, de quem Deus é, daquilo que Deus está te chamando para fazer. E, em contrapartida, existe o medo que paralisa, que te bloqueia, que te impede de andar. Esse não é bom. Esse é um medo que podemos dizer um medo patológico. Mas o medo é uma reação natural do ser humano. E como foi bom para mim ter sido ministrado ali e ter vencido aquela etapa, aquele medo, ter tido coragem para atravessar o Atlântico e estar aqui no Oeste Africano. Aqui, Deus usou e tem usado a nossa vida ao longo de todos esses anos, e a gente viveu também esse contraste de medo e coragem não poucas vezes. Em 2011, nós já tínhamos um pastor local que cuidava da igreja, de uma pequena igreja implantada pelos missionários que nos antecederam, o pastor Adoniran, a equipe dele, Vera, depois o pastor Jailson. E nós já tínhamos então esse pastor nacional, mas ele, por razões pessoais, ele disse que não teria mais condições de continuar pilotando a igreja. E nós nos vemos numa situação bem difícil, pensamos inclusive em fechar essa pequena igreja. E eu recebi de Deus essa palavra, que era para nós assumirmos essa igreja, eu e Elis. E foi um tempo bem difícil para mim, bem desafiador, mas nós decidimos então assumir e ficamos pastoreando essa igreja por 4 anos e mesclando, claro, com toda a atividade profissional, que também é missional, como médico ortopedista aqui, na época Elis dentista, e nós resolvemos então abraçar e caminhamos, e Deus nos deu muita graça. E foi um desafio cuidar das pessoas, esse é o maior desafio, mas também construir um templo. Isso foi uma coisa tão interessante, porque a minha profissão não tem nada a ver com construção, eu nunca construí nada, fisicamente falando, e caiu na minha mão essa incumbência de construir o templo com aquela pequena igreja, com aqueles irmãos. E eu lembro que quando eu comecei a ver como é que faria isso e tal, e aí alguém falou assim, mas tem que ter uma boa sapata. Eu falei, e o que é sapata? Imagina, alguém que vai construir, que não sabe o que é um alicerce. É uma situação bem complicada. Mas nós resolvemos fazer isso e fizemos isso em 1 ano. Foi realmente uma coisa que Deus nos abençoou tremendamente. Claro, como obra que vocês conhecem, foi extremamente difícil. Interessante, porque quando eu estava à frente dessa igreja, eu falava sempre para eles que nós somos o edifício de Deus, né? Que é um princípio da palavra, claro. Mas eles insistiam dizendo que o templo era importante. E eu dizia, sim, o templo é importante, mas o mais importante é que você é o edifício de Deus, você é o templo vivo de Deus, etc. Mas quando nós construímos o templo,
e começamos a agir e a caminhar no templo, porque durante muitos anos nós ficamos nas casas. E no contexto aqui, isso foi uma situação bem interessante, porque na verdade eles não consideram a casa um lugar onde você possa realmente adorar a Deus, por conta da religião predominante aqui, que é a religião islâmica. Então, para eles existe um lugar sagrado. E para nós, cristãos, claro que a gente sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas é o nosso local de comunhão, de estarmos juntos, de ouvirmos a palavra, de orarmos, de cantarmos, de adorarmos a Deus, de cultuarmos ao Senhor, e que acaba sendo isso também um sinal para aqueles que nos cercam. E isso teve uma repercussão tremenda no seio da igreja. Deus nos deu esse templo, construído 100% com os recursos das igrejas batistas brasileiras. E então, em 8 de dezembro de 2012, nós inauguramos o templo e a igreja foi seguindo, só que, claro, com o templo nós tivemos muito mais facilidade de diversas ações, inclusive na comunidade onde nós estamos implantados. Do lado do templo nós tínhamos um terreno ainda de 300 metros quadrados, a metade do terreno, do terreno todo. E em 2015 eu tenho então esse desafio também, junto com a Elise, com a nossa equipe, Nita, Andréia, de construir o centro médico, que foi uma loucura também. Vocês lembram que 2015 foi quando estourou, ou quando a gente estava no auge da crise no Brasil. Também tive muito medo. Mas Deus também nos deu coragem, cabeça no lugar, pés no chão, e pensamos se realmente era o tempo. E Deus disse sim, pode ir em frente. E nós fomos com a retaguarda da Junta, claro, esse é um projeto da Junta de Missões Mundiais, que nós fazemos parte, e das igrejas batistas e de algumas igrejas específicas, que compraram realmente a ideia, abraçaram isso. E nós começamos em abril de 2015, e em abril de 2016, o pastor João Marcos estava aqui inaugurando com a gente o Centro Médico Esportivo, na época esportivo, hoje é o Centro Médico Social, Fábrica de Esperança. Queridos, coragem e medo caminham juntos, é estranho falar isso, mas o medo faz parte das nossas reações, mas ele só não pode nos paralisar. Nós precisamos entender que coragem não é maluquice. Coragem não é colocar uma mochila nas costas e entender que tem que ir para outro país para pregar o Evangelho. Não. Coragem tem a ver com aquilo que Deus estabelece para você. Você olha para você mesmo, reconhece aquilo que você é, aquilo que você faz. Deus dá direção. Deus orienta através de família, através de irmãos, através de líderes. Eu vejo muitos jovens assim apaixonados pela obra missionária e choram e tal, e querem largar tudo. E assim, para mim isso é muito tranquilo. A gente não larga tudo para vir para o campo transcultural. A gente vem com tudo. Aliás, como eu digo sempre, o nosso tudo, o meu tudo, o teu tudo, é Jesus. Ele é o nosso bem maior, na verdade. E aquilo que Ele nos deu, as nossas capacitações, aquilo que nós temos em mãos, é isso que Ele vai usar. Queridos, nada acontece no avião. Assim, quem você é no Brasil, você vai ser aqui no campo transcultural. Então nós precisamos de preparo, nós precisamos de caminhada, nós precisamos ouvir pessoas, nós precisamos habilitar as nossas mãos para atravessar a fronteira e ser sal e luz onde o Senhor nos traz, nos leva. Isso muitas vezes leva tempo. Deus me chamou, eu tinha 15 anos. E eu cheguei aqui com 38. Eu não estava perdido dos 15 aos 38. Eu estava em preparo, em treinamento. Para aquela época e para depois desse tempo aqui. Que Deus te abençoe. Ainda que você tenha medo, encare. O medo não vai te paralisar. Deus é aquele que disse para Josué e diz para mim e para você também. Tenha coragem. Eu estou
com você. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Fique firmado na minha palavra, norte, foco, sem maluquice de novo, mas fazendo aquilo que Deus realmente quer que você e eu façamos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Em Romanos, capítulo 10, verso 13 a 15, nós lemos o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam as boas novas do Evangelho. Missões mundiais. Estamos em plena campanha missionária, onde muitos estão deixando tudo para anunciar a salvação àqueles que estão perdidos. E nós precisamos também fazer a nossa parte e dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, usa a mim. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela campanha de missões mundiais. Muito obrigada porque nós nos unimos em uma só fé, em um só Senhor, para proclamar as boas novas do Evangelho àqueles que estão perdidos. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada missionário no seu campo, cada igreja envolvida nesse projeto missionário, todas as frentes missionárias, todas as nações, todos os povos, que o teu reino venha sobre toda a terra e que vejamos a glória do Senhor alcançando as vidas que estão nas trevas, para que conheçam a salvação em Cristo Jesus. Abençoe, ó Deus, o alvo dessa campanha, que além de atingir, nós tenhamos os corações aquecidos e disponibilizando-se para obedecer ao ID do Senhor e pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Muito obrigado, porque o Senhor nos escolheu para sermos as suas testemunhas e que o Senhor possa nos usar no poder da tua graça para a expansão do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte.
tua esperança e pra todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Graça e paz, queridos irmãos, em 2 Tessalonicenses 3:5 diz: Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Convido vocês a cantarem comigo o hino 262 do HCC, Deixa o Salvador te ajudar. Deixa o Salvador com seu amor
Boa tarde, amadas irmãs da Igreja Batista Sião, da MCM. Prazer estar aqui falando com vocês. Quando a irmã me convidou, ela não me deu tema, não me deu divisa, mas aí eu pensei, orei e escolhi falar sobre o verdadeiro Deus. Nesses tempos difíceis que nós estamos atravessando, as pessoas falam de Deus, as pessoas confiam até em Deus, até o mesmo Deus que nós cremos, mas não são obedientes, não seguem pela palavra do Senhor. Então eu escolhi falar sobre o verdadeiro Deus. Mas para isso, quem ouvir isso tem que acreditar na Bíblia. Se não confiar na Bíblia, não vai confiar nesse Deus que nós vamos falar, porque a descrição dele está na palavra de Deus. Primeiro, nós vamos ver no livro do Gênesis, logo quando começa, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, e todas as coisas foram feitas. Entre essas coisas, Deus criou o homem e deu limites. Então vamos aprender a primeira coisa: Deus nos dá limites. Tudo ele podia fazer, mas uma coisa ele não podia, era pegar na fruta do bem e do mal. Mas a natureza humana é pecaminosa, ele foi lá e desobedeceu ao Senhor Deus. E aí veio a punição logo em seguida. Não estou dizendo que todo pecado imediatamente vem punição, mas o Senhor é Deus, ele está nos pedindo para obedecer-lhe. E nós, quando não obedecemos, ele puxa a nossa orelha, como o pai da terra faz, como a mãe da terra faz. Muito bem, então aí está a apresentação de Deus. E nesse momento, quando entrou o pecado, ele prometeu que mandaria aquele, nascido de mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E nessa esperança, toda a história bíblica vai se dirigir. Deus falou aos homens várias vezes, orientou os homens como eles deviam proceder, mas eles sempre desobedeciam. Chegou uma hora que Deus cansou. Ele disse: eu não vou mais ficar perseguindo nem maltratando o homem, não. Eu vou continuar a história explicando a ele, mostrando como é que ele deve fazer. Então nós vamos para o livro de Êxodo. Quando chega em Êxodo, nós vamos encontrar Moisés no deserto, fazendo algum trabalho lá com seus animais, e de repente uma coisa estranha. Um arbustozinho lá, que a Bíblia vai chamar de sarça, começa a pegar fogo e começa aquele estalo de quando o mato está queimando. Chama a atenção de Moisés, ele se volta, olha e continua aquele arbusto queimando, ele olha outra vez e aí chama a atenção uma coisa, que aquele arbusto queima, mas não se consome. Aí ele disse: eu vou para lá e vou olhar o que é que está acontecendo. Quando ele se volta e caminha para lá, o Senhor diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque onde tu estás é terra santa. Segunda lição: onde o Deus verdadeiro está, o lugar é santificado. E aí Moisés vai e orienta o seu povo nessa direção. Depois vem os mandamentos. Deus está formando o povo, precisa ter regras a seguir. Logo no comecinho de Êxodo 20, nós vamos encontrar o seguinte texto. Êxodo 20, onde está escrito sobre os mandamentos, né? Então nós vamos encontrar esse texto assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que haja nos céus ou embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Então Deus é um Deus zeloso, nosso Deus é zeloso, então ele cuida de nós. E aí está o primeiro mandamento. Então significa que já naquele tempo o povo tinha deuses que adoravam. E o próprio Deus vai dizer: olha, quando eu te tirar da terra, onde e te der a terra, não faça o que os teus vizinhos fazem. Mas o povo dele era sempre desobediente, sempre aprendia coisa com os vizinhos. Como nós, né, irmãos? Vez por outra nós estamos fazendo aquilo que Deus não quer, porque o vizinho nosso faz, o nosso conhecido faz, o nosso colega de trabalho faz. Vamos pular então, o próprio Deus falando sobre ele. Vamos agora para Isaías 43 em diante. Então, no 43 em diante, ele começa a falar sobre imagens de escultura. Aquele ponto: não farás nada para ti. Por isso que o povo de Deus, quando ele é estudado, não tem muita coisa guardada do povo de Israel, porque eles obedeceram essa palavra ao pé da letra. Então não dedicaram muito à pintura, algumas artes, para fixar as coisas da terra por causa desse mandamento. Pois bem, então Isaías vai dizer algumas coisas sobre aqueles deuses que nós não devemos seguir. Diz que o homem pega, vai no mato, corta uma árvore, pega um pedaço daquele pau, daquela lenha, leva para cozinhar, e o outro faz um deus e adora. E assim foi sempre a história, a saga do povo de Deus.
era andando, parando e adorando deuses que Deus não se satisfaz com isso. Mas tudo isso é a abominação do Senhor. O Deus verdadeiro, Ele quer que nós tenhamos fé. Por isso que Ele prometeu Jesus, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então nós precisamos ter fé, acreditar naquilo que nós não vemos, mas nós somos tendentes a tentar ver coisas palpáveis, coisas que a gente pode pegar. E aí nós estamos sempre vendo pessoas criando para si deuses para adoração. O princípio disso era o seguinte: o que eles não sabiam, não podiam dominar, e toda a história da humanidade era isso, eles consideravam Deus e adoravam. Nossos índios, né, eles viam o barulho do trovão, o trovão é um Deus, ele via a claridade da lua, Jaci era um Deus, o Deus do trovão era o Tupã, e aí eles iam criando seus deuses de acordo com aquilo que eles iam aprendendo. Se nós tivéssemos tempo aqui, falaríamos dos deuses antigos, mas não temos, podemos dizer somente o seguinte, que eles tinham vários deuses, de plantas a animais. Eles faziam para a adoração, mas eles desconheciam o verdadeiro Deus. Mas então, nesses tempos difíceis, nós que conhecemos o verdadeiro Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus desse povo que a Bíblia fala. Então nós precisamos obedecer, pelo menos com essa pouca introdução que nós vemos aqui. Não dá para a gente avançar muito, até pela tecnologia que é ruim, mandar vídeo grande. Então nós, caminhando para o final, queremos relembrar que o próprio Deus, Ele se definiu como único, exclusivo. E Ele não quer concorrência, Ele quer que nós obedeçamos a Ele. Então, nesses dias difíceis, quando nós atravessamos tantas lutas e tantas coisas, aí você vai dizer, mas por que os nossos são atingidos? Porque nós estamos no mundo. Quando as coisas vêm boas, vêm para os bons e para os maus. Quando vem ruim, também nos atinge. Mas aqueles que são atingidos e estão com Jesus, estão seguros nas mãos do Senhor. Que a sua palavra diz, né? Que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas ouvem a minha voz e me conhecem, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, nós estamos na mão de Jesus, estamos nas mãos de Deus, ninguém vai nos arrancar. Nós estamos seguros na mão de Deus. Que Ele, pois, nos abençoe e nos faça crer somente no Deus verdadeiro, pela fé. E aguardemos o Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, queridas irmãs. Agradeço mais uma vez pelo convite. Nessa hora eu gostaria de convidá-las a cantar junto comigo o hino do cantor cristão de número 14. Ao Deus de Abraão louvai. Cantemos juntos. Pai
Graça e paz, irmãos. Eu fico grato em poder participar do culto das mulheres cristãs em missão. Oremos. Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos pela existência da família, nós te agradecemos também pela existência da igreja, que é a coluna e baluarte da verdade. Nós te agradecemos, ó Deus, também porque somos povo teu e ovelhas do teu pastoreio. Nós te agradecemos pela existência da Igreja Batista Sião. Nós te agradecemos, Pai, também pela vida de cada um dos nossos líderes. Nós queremos também te agradecer, ó Deus, por estarmos fazendo parte desse esforço de missões para cumprir o ID do Senhor Jesus, e que o amor infinito de Deus, nosso querido Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós aqui, de Sião, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, desde agora e para sempre.